Queridos, nós começamos hoje uma nova série, nos preparando para aquilo que virá no mês de março, a nossa conferência e também o nosso tempo de jejum de Daniel. Calma aí, vou dar oportunidade para vocês, calma. Olha, nós estamos nos preparando, eu peguei vocês de surpresa, preparando para a nossa conferência e para o nosso jejum de Daniel. Isso aí, nós não podemos perder isso não, isso aqui eu conto para todo mundo que a minha igreja é a única igreja que quando eu aviso que tem jejum, eles vibram. Então eu não posso perder isso. Eu quero orar com você, vamos pedir que o Senhor fale conosco essa noite, amém? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez, por sua presença no nosso meio tão maravilhosa, tão abençoadora, nós te agradecemos. E eu peço, Pai, que a sua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz, ela fale de maneira pessoal essa noite, Senhor. Fala a cada coração, fala a cada vida, fala a cada homem, cada mulher, nesse lugar, Senhor. Fala nas suas necessidades, traduz essa palavra, Senhor, ao coração de cada um. A tua palavra, Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, Senhor, é alimento para a nossa alma. A tua palavra nos exorta, nos consola, nos edifica. Ela é viva, Senhor. E eu oro, Senhor, que ela cumpra tudo o que apraz ao teu coração essa noite. Eu oro isso no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Irmãos, não é verdade que a maioria de nós não tem problemas para reconhecer a fome? É verdade, sim ou não? Daqui a pouco, quando chegar mais ou menos umas 9 horas da noite, o culto já estiver quase acabando, você vai começar a sentir uma vontadezinha de comer alguma coisa. A gente não tem problema, nós somos rápidos para corresponder quando bate a fome. Aliás, nós estamos bem programados. Eu e a pastora Eliane, nós fomos há 2 semanas atrás, há uma semana atrás, um pouco antes do carnaval, fomos para o México. E os irmãos do México, a comida deles é bem diferente. A gente, normalmente levanta, toma café da manhã. Quantos aqui tomam café da manhã? Você toma café da manhã. Aí depois você almoça. Eventualmente você faz um lanchinho de tarde. Tem uns irmãos que jantam. Tem gente até que come antes de dormir. Tem que comer uma coisinha antes de dormir. Os irmãos do México lá, os mexicanos, você levanta, não tem café, não tem nada. 10 horas da manhã, a mesa está pronta e você olha e não sabe se aquilo é o café da manhã ou se é o almoço. Porque é forte. Chega a hora do almoço, não tem almoço. E aí quando chega a hora do café da tarde, tem uma janta. Então você começa a ficar meio confuso. Estava tipo assim, o que está acontecendo aqui? O meu estômago não estava preparado para aquela rotina. É muito fácil para a gente. Aliás, na maior parte do tempo, o nosso problema não é esquecer de comer, mas é esquecer de parar de comer. Sim ou não? Não é verdade? Agora, um episódio bíblico muito interessante foi quando Jesus passou por Samaria. A Bíblia nos fala que ele e seus discípulos passaram pela cidade de Samaria. Vocês sabem que os judeus não eram muito bem visto pelos samaritanos e vice-versa. E ele se encontrou ali no poço com aquela mulher samaritana e teve aquela conversa com ela. O meu tema não é sobre a mulher samaritana, mas depois que Jesus já estava ali, aquela mulher já tinha dito: realmente, eu reconheço que você é um profeta de Deus. Depois que Jesus se revelou como Messias para aquela mulher, os discípulos voltaram. Eles voltaram, até estranharam que Jesus estivesse conversando com uma mulher, e uma mulher ainda samaritana. Mas a samaritana voltou rapidamente para a sua cidade, porque ela queria contar e convidar seus amigos, porque ela havia encontrado o Messias. Então os discípulos que haviam ido na cidade comprar comida, retornam para estar com Jesus. E se você quiser me acompanhar, João capítulo 4, versículos 31 a 34, nós vamos encontrar esse texto, que é o desfecho dessa história.
Se você está com a sua Bíblia de papel, vá lá, João capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia eletrônica, vá na sua Bíblia eletrônica também. João capítulo 4, 31 e 34 diz que enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Os discípulos chegaram e viram Jesus e foram comprar comida e falaram: mestre, come alguma coisa. E Jesus disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Talvez um dos discípulos pensou: será que passou um mineiro aqui e deixou um queijo para ele? Será que passou aqui um gaúcho e deixou um chimarrão? Irmãos, deixa eu contar algo para vocês. A minha esposa, se você pedir ela agora um hambúrguer do Burger King, ela tira da bolsa dela. É verdade, é verdade. Porque, olha só, deixa eu dizer, durante o carnaval nós fomos ali para São Bento do Sul, que a gente gosta muito daquela região. E eu sou muito espontâneo, irmãos. Então nós estávamos lá, eu cheguei: vamos tomar um café? E o pessoal: vamos. Aí nós fomos numa cafeteria, eu, a Eliane e a Luísa fomos numa cafeteria. E aí eu vi na hora que a Eliane perguntou assim: você tem leite vegetal? E a moça virou e falou assim: não. E aí eu vi que ela quase disse assim, ela começou assim: tudo bem. E ela parou. Eu falei, eu achei aquilo estranho. Mas aí nós fomos lá tomar café, sentamos na mesa para tomar café. Ela abre a bolsa dela e ela tira uma garrafinha, começa a botar dentro da xícara dela. Eu falo: o que é isso? Ela diz: leite vegetal. E eu estava assim, primeiro, como ela sabe que a gente ia tomar café? Porque nós não tínhamos programado. Segundo, da onde ela tirou essa ideia de ter uma garrafinha de leite? Irmãos, era uma garrafinha assim, uma coisinha linda assim, aquela garrafinha de leite vegetal. Se você pedir, peça. Ela carrega tudo quanto é comida, carrega toda. Ó, eu estou com o microfone agora. Quando for a sua vez, você faz o que você quiser. Você me queima também. Mas olha, vocês não imaginam. A gente viaja, ela tem tudo na bolsa, e aí a gente ela fala: não, mas é que eu sou diabético, eu tenho que ter controle sobre a minha comida. Mas irmãos, alguns de vocês aqui também têm isso. Inclusive quando nós chegarmos no jejum de Daniel, quando chegar no dia 20 e pouco lá, que é o encerramento do jejum de Daniel, tem gente que vai trazer chocolate na bolsa, para poder, quando o pastor falar assim: amém, 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 vocês vão comer. É verdade. Agora Jesus disse assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que eu quero dizer para você nessa noite é que é muito fácil reconhecer a fome natural, mas nem sempre é tão fácil reconhecer a fome espiritual. Nós estamos, irmãos, há poucos dias, há 10 dias do início da nossa conf, que leva o mesmo nome do nosso tema do ano: Encontros com a Presença. E na segunda-feira, após a conf, nós vamos iniciar 21 dias do jejum de Daniel. E o que eu posso dizer para você é que esse tempo é um tempo precioso. E é um tempo precioso porque nos espera um tempo de buscar ao Senhor. Mas a pergunta que eu me faço é: será que todos nós vamos corresponder a esse momento? Será que nós vamos reconhecer a fome espiritual e corresponder a ela? Será que nós vamos estar preparados para ela? Porque quando bate a fome, normalmente nós estamos preparados. Nem todo mundo carrega uma garrafinha de leite, mas nós estamos preparados. Mas a minha pergunta é que quando bater a fome espiritual, nós estaremos preparados. O profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 12, ele diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no solo não arado. E aí ele diz assim: porque é hora de buscar o Senhor.
até que Ele venha e faça chover justiça sobre a terra. Você pode repetir isso comigo? Diga: é hora. É hora de buscar ao Senhor. Até que... O profeta Oséias diz: é hora de buscar o Senhor até que Ele venha, até que Ele faça justiça na terra. E a minha pergunta para você é se você alguma vez já se defrontou com algo que é impossível. Algo impossível de alcançar por você mesmo, algo impossível de fazer com seus esforços, com seus recursos, com a sua sabedoria. Se você eventualmente já bateu numa porta que estava fechada, impossível de ser aberta. Eu não sei se você já se deparou com algo que você disse: olha, é hora de buscar o Senhor. Porque o profeta Oséias estava dizendo: é hora de buscar o Senhor até que alguma coisa aconteça, até que a justiça se faça na terra, até que Deus intervenha. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Deus está preparando um momento precioso para mim e para você, porque Deus está preparando um tempo para buscarmos ao Senhor. Eu não sei se você já esteve diante de desafios intransponíveis. Mas, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia ela está repleta de histórias que nos inspiram, histórias que nos animam. E nós não podemos esquecer que quase 150 anos depois dos babilônios terem invadido Israel, levado toda a tribo de Israel e de Judá cativo para a Babilônia, 150 anos depois, a cidade inteira de Jerusalém estava em ruína, as portas estavam queimadas, o muro estava derrubado, o templo estava totalmente destruído, e tudo que sobrou foram umas poucas famílias e um monte de escombro. Mas enquanto isso, 1.200 quilômetros dali, Neemias, um cativo, estava recebendo a notícia da cidade. A cidade está um caos, os muros queimados, derrubados, o templo destruído, as portas queimadas. E Deus colocou um fardo no coração de Neemias para orar e jejuar por sua terra. Nem sequer ele vivia lá, nem sequer ele dependia daquela terra. Aliás, ele estava muito bem no palácio do rei, ocupando uma posição de destaque, provavelmente com muito conforto. Mas Deus colocou um fardo no coração dele. E enquanto Neemias clamava por Jerusalém, Deus despertou nele um chamado, um desejo de levantar os muros da cidade. Neemias capítulo 1, versículo 4, o próprio Neemias diz isso: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, passei dias lembrando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias sabia que ele tinha que fazer alguma coisa, e embora ele não pudesse fazer uma coisa prática aos olhos humanos, ele orou, ele jejuou pelos pecados do povo, ele pediu perdão, e ele pediu que Deus desse favor a ele diante do rei. E no meio dos clamores, do jejum, das orações, Deus deu a Neemias um sonho de reconstruir a cidade. A tarefa era colossal, a tarefa era impossível aos olhos humanos, só Deus podia fazer que isso acontecesse. Mas, irmãos, nós lemos essa história, isso nos anima e nos faz lembrar quantas vezes nós estamos em situações de aperto, quantas vezes nós estamos sem saída, e nós oramos ao Deus dos céus como Neemias, e nós vimos Deus agindo e atuando na nossa vida. É verdade isso na sua vida, sim ou não? Me anima a ler a história de Neemias, porque é uma tarefa que estava parada há mais de 90 anos, foi concluída sobrenaturalmente em 52 dias. Olha o que diz Neemias capítulo 6, versículos 15 a 16, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra tinha sido executada com a ajuda do nosso Deus. Com a ajuda do nosso Deus.
Irmãos, quando Deus age, quando você clama e ora e Deus atua, as pessoas mesmo vão ter na boca delas esse testemunho: só podia ser Deus, não tinha outro jeito. E pode ser que você essa noite não esteja aqui reconstruindo um muro, mas talvez você esteja aqui reconstruindo seu casamento. Talvez você esteja aqui tentando levantar de novo a sua vida financeira. Pode ser que você esteja tentando recuperar um relacionamento importante na sua família, que se rompeu por coisas banais. Pode ser que você olhe situações na tua vida e você diz: isso tudo está em ruína, tudo que sobrou dessa situação foi escombros. Então, se isso é verdade, é hora de buscar o Senhor. E a pergunta que eu faço essa noite: você reconhece quando a fome de Deus bate? Você, como Neemias, você sabe que é hora de jejuar, de orar, para obter o favor que você precisa? Quem sabe você está aqui essa noite, você está começando um novo negócio, a sua situação é diferente, você está mudando de fase na tua carreira, você está assumindo um novo ministério. E a pergunta que eu faço: você consegue identificar que esse é o momento de buscar ao Senhor? Existem fases na nossa vida, momentos na nossa vida, ciclos na nossa vida, que Deus permite que nós, é como se Ele abre uma janela, Ele bota uma fome dentro de nós para buscar o Senhor. Eu lembro que quando nós viemos, eu e a Eliane, do Rio de Janeiro, para fazer um instituto bíblico aqui, nós éramos 2 jovens, nós tínhamos deixado os nossos trabalhos, nós viemos para cá, para fazer um instituto bíblico, e eu precisava encontrar um emprego. Eu precisava de arranjar uma maneira de sustentar a minha família. Eu já tinha batido em algumas portas, algumas oportunidades tinham surgido, mas nem todas eram viáveis, porque eu estudava pela manhã. Então um dia eu levantei com aquele desejo, é o que eu chamo a fome de Deus. Eu falei: hoje eu preciso jejuar, eu preciso separar para orar. Mas irmãos, como eu disse para você, não é fácil, é tão fácil a gente identificar a fome natural, mas não é tão fácil identificar a fome espiritual. E sabe o que eu fiz? Eu levantei aquele dia e eu tomei café. Eu falei: Deus está querendo que eu jejuar, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, né? Só que eu tomei café e eu continuei com aquela coisa: eu preciso buscar Deus, eu preciso. E aí eu cheguei na hora do almoço, a Eliane tinha feito uma comida maravilhosa, e eu caí na besteira de dizer para ela assim: olha, Deus hoje de manhã pediu para eu jejuar. Ela falou: então guarda tudo agora aqui. Escondeu todos os pratos. Você vai jejuar então. E aí o Espírito Santo 2 estava me dando aquela força, né? Eu estava dizendo: olha, vai lá, faz. E aí eu passei aquela tarde buscando ao Senhor, orando ao Senhor, e eu vim à noite para a igreja. E aí o pastor Tomás chegou para mim e falou: irmão, eu preciso conversar com você. Eu falei: tá bom, pastor. Sentamos ali, ele falou: ó, a igreja queria oferecer um emprego para você. Eu falei: eu quero, pastor. Ele falou: calma, você nem sabe o que é. Eu falei assim: não, mas pastor, eu quero. Eu estou jejuando, na verdade eu pensei: eu estou jejuando, eu estou orando e estão me oferecendo, só pode ser Deus. E ele falou: você não quer primeiro conversar com a sua esposa? Eu falei: não, pastor, eu quero um emprego, eu aceito. O que é para fazer? Ele falou: acho que era bom você conversar com a tua esposa, que é para ser office boy da igreja. Irmãos, eu sou um funcionário de carreira aqui dessa empresa. Eu comecei como office boy. E olha, irmãos, foi uma alegria, mas não era apenas uma alegria. Deus não estava apenas respondendo uma oração, Deus estava conectando propósitos. Eu não podia ver 20, 30 anos depois, mas Deus estava começando a obra dele na minha vida, para me trazer nesse lugar que eu estou com aquele jejum. Você vai reconhecer a fome de Deus? Eu dou graças a Deus porque a minha esposa reconheceu, porque eu não tinha reconhecido. Eu não sei a sua situação, quem sabe uma criança está chegando na tua família, quem sabe um novo emprego está batendo na tua porta, ou apenas uma situação inesperada que você não tinha previsto. Se isso está acontecendo, é hora de buscar o Senhor.
Jejue, ore para buscar direção de Deus, ore para que você tenha o poder de Deus para fazer frente a essas coisas que estão se apresentando diante de você. Eu te pergunto, alguma vez você já esteve debaixo de ataques? Você já teve que enfrentar perigos? Porque a Bíblia nos conta da rainha Esther. Ela era apenas uma jovenzinha que entrou num concurso de beleza para se tornar a futura rainha. E realmente ela se tornou a rainha no reino do rei Assuero. Mas não foi muito tempo depois disso que Naamã se levantou e ele manipulou o rei para que o rei fizesse um decreto que determinasse o extermínio de todos os judeus. E agora Esther não era apenas a rainha, ela também era uma judia, debaixo da possibilidade de extermínio. E diante dessa situação, o que ela fez? Ela convocou um jejum, um tempo de oração. E sabe o que Deus fez? Deus reverteu a situação. Aquilo que era contra ela se tornou contra os seus inimigos. Alguém estava pronto para atender a fome espiritual, alguém estava pronto para jejuar, alguém estava pronto para orar, alguém estava pronto para se humilhar, alguém estava pronto para buscar a face do Senhor. E Deus mudou totalmente a sorte deles. A Bíblia nos fala do rei Josafá. O rei Josafá também se viu diante de uma situação muito apertada, porque um grande exército se apresentou diante dele. Irmãos, o que a Bíblia nos conta não é que o rei Josafá mandou contar os soldados, ver quantos tanques de guerra, quantos canhões eles tinham, porque isso seria natural. E eu creio que ele nem mandou, lógico, eu estou falando aqui, né? Ele não contou os cavalos, não contou os soldados, não contou as espadas, não contou os escudos. E eu creio que ele fez isso porque não adiantava contar. Alguma vez você já também fez isso. Não adianta olhar a conta do banco, não adianta olhar o extrato, você já sabe que não tem o dinheiro. Isso que foi o que aconteceu com o rei Josafá. Ele nem mandou contar. Sabe o que ele fez? Ele convocou o povo para buscar o Senhor. Olhe comigo aqui, 2 Crônicas capítulo 20, eu vou ler os versículos 3 e 4, 2 Crônicas 20, pode pular para o 3 por favor, versículo 3 e 4 diz: alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades, diga comigo, de todas as cidades, de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Uau! Agora já não era apenas o rei, era todo o povo se juntou. Irmãos, nós estamos diante de uma grande convocação. É uma grande oportunidade que Deus está dando para nós como igreja, para que nesses dias busquemos ao Senhor. Talvez para um desafio intransponível que você tem, ou talvez porque você esteja debaixo de um ataque. Talvez você esteja diante de uma situação que você não sabe como escapar dela. O mais maravilhoso é que diz ali em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, a resposta veio dessa maneira. Ele disse: escutem, o profeta disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida essa noite. Talvez você esteja diante de uma batalha muito grande, mas eu quero declarar: a batalha não é tua, a batalha é do Senhor. Ele vai à tua frente, Ele é o Deus que luta por você. A palavra de Deus diz que nunca houve, nunca se escutou a respeito de um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Levanta a sua mão direita aos céus, declara isso: a batalha é do Senhor, a luta é do Senhor, a graça de Deus é sobre a tua vida. Eu não sei qual é a sua situação. Será que você também chegou essa noite aqui debaixo de ataque? Será que alguém está caluniando você, ameaçando você fisicamente? Há uns anos atrás, quando nós recém tínhamos chegado em Curitiba, uma pessoa se levantou caluniando a minha esposa. Não apenas caluniando, nos ameaçando. Muitos de vocês não sabem disso porque a gente evita contar essa história. Mas essa pessoa ameaçou nossas filhas. Essa pessoa disse: olha, eu vou entrar nessa igreja de carro, eu vou arrebentar o portão, eu vou entrar com tudo.
Num dia essa pessoa me mandou 240 mensagens no meu WhatsApp, me ofendendo. Eu nunca ganhei tanto cocôzinho daquele assim que vem no WhatsApp. E chegou um momento que a gente estava numa pressão tão grande, que a gente começou a consultar polícia, advogado, essas coisas. Essa pessoa escreveu e-mails para todos os pastores que eu conheço no Brasil, queimando meu filme. Ela colocou no Facebook. Você que é curioso, não vai hoje pelo Facebook para ficar procurando isso aí. E aí a gente foi perguntando para o que fazer. Falaram, não, você tem que pegar todas essas mensagens que estão te ameaçando, e você precisa imprimir tudo em um cartório e registrar isso, porque se dá um BO, você tem que ir para a polícia, fazer alguma coisa, você precisa ter isso registrado. Só no WhatsApp não adianta. E eu e a minha esposa imprimimos tudo aquilo, conversamos com uma amiga que trabalha no cartório. Ela falou, não, vem aqui, converse com fulano de tal, e ele vai fazer tudo isso. Nós ligamos primeiro para fulano de tal falou, não, venha, que eu vou atender vocês. E nós fomos para o cartório com aquilo na mão, chegamos lá, falamos com fulano, ele falou, espera um pouco, senta aí. A gente sentou, já falou um espera aí meio estranho. Falou, senta aí que eu já falo com você. Passado uma hora eu levantei e falei, olha, você vai ter, senta aí que eu já vou falar com você. Eu virei para minha esposa e falei assim, endemoniou o cara. Mas eu falei sério, eu falei, Eliane, isso é um sinal de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente é ingênuo. Às vezes a gente esquece o Deus que tem. Eu contava hoje de manhã, vocês sabem, né, que eu fiz faculdade de matemática. Eu tinha um professor japonês. Se você é japonês, não fica bravo comigo, porque ao contrário, ele era muito inteligente. Ele escrevia o nome dele com as duas mãos de trás para frente, assim, encontrava aqui com tudo pronto o nome dele. Ele era muito, muito inteligente. Mas um dia eu resolvi confrontar o meu professor. Ele fez um negócio, falei, professor, isso está errado. Falou, não está. Falei, professor, está errado, não está. E aí, como ele era muito assim, polido, ele não queria falar a verdade para mim, ele falou assim, menino, você é muito ingênuo. Falei, professor, está errado. Ele falou, menino, você é ingênuo. Na terceira vez que ele me chamou de ingênuo, já entendi que ele me chamou de burro. Aí eu falei, eu estou entendendo o que ele está falando. Às vezes, meus irmãos, a gente é meio ingênuo. E eu falei para a Eliane, Eliane, não é para fazer isso. Nós estamos lutando com armas humanas. Vamos embora. A gente nem deu tchau para o fulano de tal, a gente só pegou nossas coisas e fomos. Porque a gente falou, se Deus não puder lutar por nós, por que nós vamos entrar numa luta humana? Se o Senhor não pode nos defender, por que nós vamos entrar numa luta humana? Deixa eu te dizer algo essa noite. Deus está a seu favor. A luta não é tua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você não reconhece a fome, você não vai resolver com mais nada. Porque tem coisas na nossa vida que a gente só vai resolver com jejum e oração. Na verdade, às vezes a sensação que a gente tem é que o inimigo entrou como uma inundação na nossa vida. E se isso está acontecendo com você, então jejue e ore, busque a presença de Deus. Basta um encontro com a presença e toda a situação vai dissipar. Eu te pergunto essa noite, você está em perigo físico? Você tem que passar, talvez você está aqui essa noite, você tem que passar por uma cirurgia, uma operação, você está com medo. Talvez você precisa fazer uma viagem perigosa, ou talvez alguém da tua casa trabalhe em uma situação de risco. Se isso é realidade para você, você deveria orar e jejuar. Você poderia fazer como Esdras. A Bíblia fala que Esdras convocou um jejum antes de fazer uma viagem perigosa. Ele ficou com vergonha de pedir ao rei que desse para ele uma escolta, porque ele tinha dito que Deus era Deus que guardava. Então ele disse, eu não posso pedir uma escolta ao rei, mas ele orou e ele sabia que a estrada tinha salteadores, tinham ladrões. E ele pediu, dá-me uma viagem feliz para mim, para os meus filhos e para os meus bens. E eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Deus tem uma jornada feliz para você, para os seus filhos, para as suas posses, para os seus bens. E não tem nenhum problema que você ore e guarde essas coisas debaixo de oração.
Irmãos, quantos aqui são casados? Só isso já era motivo para você orar e jejuar. Só isso já era. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quantos têm filhos? Irmãos, mais que nunca nós precisamos orar e jejuar pelos nossos filhos. Nossos filhos estão expostos para o mercado do sexo. Nossos filhos estão expostos para a ideologia de gênero. Nossos filhos estão expostos a uma violência crescente. Nossos filhos estão expostos a vários tipos de ensinamentos que os afastam de Deus, o ateísmo, o agnosticismo, inúmeros tipos de ideologias. Nossos filhos estão debaixo de uma cultura demonizada. E se você já teve que enfrentar algum tipo de opressão demoníaca, você sabe que é hora de orar. Quantos irmãos que estão aqui, quando vocês chegaram na presença de Deus, vocês não dormiam, vocês passavam a noite se revirando na cama, alguns de vocês eram atormentados à noite, acordavam sufocados, alguns de vocês foram realmente endemoniados e tiveram que experimentar libertação, e essa é mais uma razão para orar e jejuar. Vocês devem lembrar quando aquele menino estava endemoniado no pé da montanha, e os discípulos tentavam expulsar e não conseguiam. Jesus desceu da montanha, e a Bíblia nos fala em Marcos, no capítulo 9, dos versículos 25 até o versículo 29, diz assim: quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu, e o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, ele ficou de pé. E depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, nós não devemos ser ingênuos. O diabo, ele tem um objetivo muito claro, ele está focado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem outro propósito a não ser matar, roubar e destruir. E ele está ativo no mundo. Pessoas em todo o mundo estão sendo atacadas por hostes demoníacas, e muitos estão atadas por opressão demoníaca. E sabe o que Deus faz? Deus chama o seu povo para orar e jejuar por aqueles que estão atados, por aqueles que estão oprimidos. Talvez isso está acontecendo dentro da tua própria casa. Talvez você está aqui essa noite, você tem um filho debaixo da opressão da droga. Talvez você está aqui essa noite e você tem visto a tua família sendo destruída. Talvez exista agora mesmo um espírito de divisão, causando erosão nos fundamentos do teu casamento. E se isso é verdade, você precisa orar, você precisa jejuar, derrubando as fortalezas, acumulando oração, para que Deus traga unidade ao seu lar. Talvez, meu irmão, você está aqui hoje e você diz: olha, pastor, eu estou entendendo. É bem mais fácil a gente identificar a fome natural do que a fome espiritual. Talvez você não tenha essa capacidade de discernir fome espiritual. Mas eu posso garantir para você que o Espírito Santo sim. O Espírito Santo sabe. Ele sabe quando você precisa jejuar. Irmãos, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para que ele jejuasse por 40 dias. E esse mesmo Espírito está sobre a tua vida. Ele é capaz de guiar você e também te conduzir a momentos de consagração. Ele sabe quando você está diante de novos desafios. O Espírito Santo sabe quando você está subindo de nível. Sabe que toda vez que você vai subir de nível, seja ele no mundo natural, no mundo espiritual, você vai enfrentar desafios. E o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe antecipadamente coisas que ainda vão acontecer. Deus já está no teu futuro. Como eu contei para você, aquele dia que eu jejuei, um rapaz de uns 23 anos de idade. Não se tratava apenas de jejuar, se tratava de aceitar um trabalho que era muito aquém da minha capacidade. Mas foi o Espírito Santo que colocou no meu coração. Eu podia ter dito: pastor, desculpa, mas
Office boy não, né? Eu já sou velhinho, né? Aliás, quando eu ia nos lugares, falavam para mim assim, mas não iam mandar o office boy? Eu disse, eu sou office man. Mas Deus estava trabalhando no futuro. Porque Deus sabe quando você vai mudar de nível, Deus sabe quando você vai enfrentar uma situação difícil, ou quando você também vai entrar numa nova estação. Quanto mais você escolhe jejuar e orar, quanto mais você torna isso parte da tua vida, quanto mais isso entra na rotina da tua vida, mais sensível você se torna ao Espírito Santo de Deus, para saber quando é o momento de jejuar. Seu espírito tem fome de Deus, assim como teu estômago tem fome de alimentos. Aliás, a Bíblia diz que são o estômago para os alimentos, os alimentos para o estômago, mas o Senhor para o espírito e o espírito para o Senhor. Em Samaria, os discípulos levaram comida para Jesus, mas ele disse que ele tinha uma comida para comer que eles não conheciam. Preste atenção nisso. Sabe qual era a comida que Jesus tinha para comer que eles não conheciam? Fazer a vontade do Pai e cumprir o propósito de Deus para ele. Jesus disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. É cumprir o propósito daquele que me enviou, é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, quando vocês participam de períodos de jejum e oração, você vai experimentar fome física, é verdade, sim ou não? Quantos aqui já participaram do nosso jejum de Daniel? Então, você sabe disso, quando chegar segunda-feira, aqueles chocolates que você tem lá na tua casa, vão chamar você. Quantos aqui, é mais difícil para você o doce? Quem é a carne? Quem é tudo difícil? Não vai acontecer isso. No seu trabalho vão começar a te convidar para... Nunca te convidaram, vão começar a te convidar para fazer para churrasco. Vão levar brigadeiro para você. E aí você vai ficar olhando aquilo e você vai sentir a privação. Você vai dizer, meu Deus, isso não acaba nunca. Chega dezembro e não chega final de março. Você vai estar naquilo, mas deixa eu dizer algo para você. Enquanto isso acontece, tem uma outra fome sendo satisfeita. Você está passando fome, entre aspas. Você está passando privação. Mas existe uma outra fome sendo satisfeita. Porque a fome espiritual, ela só pode ser satisfeita com a vontade de Deus, com o cumprir do chamado de Deus na sua vida. Se você não está cumprindo o chamado de Deus na tua vida, se a vontade de Deus não está se cumprindo na tua vida, existe um vazio dentro de você, existe uma fome dentro de você. Os discípulos, eles estavam preocupados em encher o estômago, mas Jesus estava preocupado em encher uma cidade com o pão da vida. Ele estava preocupado que toda aquela cidade fosse salva. Irmãos, o jejum é um agente do Espírito Santo para nos ajudar a nos conectar com as coisas que Deus deseja fazer na nossa vida. Ouça isso, é só um agente do Espírito Santo para que nós possamos cumprir a vontade de Deus e realizar o propósito para o qual Ele nos chamou. O jejum nos conecta com isso, com a vontade, com o plano de Deus. Aliás, Deus quer realizar esse plano na tua vida. O que Deus vai fazer é para você. O que Deus vai fazer é em você. Mas o que Deus também vai fazer será através de você. Olhe para mim um instante, diga comigo. É para mim. Deus vai fazer coisas para a sua vida, você crê nisso? Mas também vai ser em você. Diga, é em mim. Deus vai fazer em você, de dentro para fora, mudando a tua vida, transformando você. Mas quando Deus faz para você, quando Deus faz em você, Ele não deixa de fazer também através de você. Deus vai proporcionar encontros divinos. Deus tem encontros divinos, porque esses encontros, eles aceleram o propósito de Deus na nossa vida.
Vocês lembram que o povo de Israel estava cativo no Egito, e a Bíblia diz que eles começaram a clamar, e quanto mais eles clamavam, mais Deus intervia. Então Deus interviu para fazer nascer Moisés, o libertador. E ainda que o faraó tentasse destruir, matar todas as crianças, Moisés foi preservado, e o povo continuava clamando, porque a opressão se tornou tão grande, eles não queriam continuar como escravos. Então Deus levou Moisés para o palácio do faraó, e lá ele foi treinado nas artes egípcias, ele aprendeu as ciências da maior potência da época. E quando ele estava muito confiante que a sabedoria dele, os conhecimentos, tudo que ele tinha, o currículo dele era muito bom para fazer alguma coisa, Deus levou ele para um deserto, para ele aprender que ele não podia depender da sabedoria e da capacidade dele. Mas Deus finalmente levantou Moisés e libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. O apóstolo Pedro estava num terraço orando. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele teve fome. Pedro teve fome, e a resposta de Deus para Pedro não foi a Dona Maria lá gritar: ei, o almoço está pronto. A resposta de Deus levou Pedro a um êxtase, porque a fome de Pedro não era uma fome natural, uma fome espiritual. E enquanto Pedro teve aquele êxtase, aquela visão de Deus, Deus estava unindo propósitos, porque em outra cidade, lá em Cesareia, havia um centurião romano de nome Cornélio, que também estava orando, clamando a Deus, e Deus uniu propósitos, Deus uniu corações, Deus fez uma obra maravilhosa. Pedro então agora foi até aquela cidade, a cidade de Cesareia, e Cornélio havia reunido toda a sua família, seus vizinhos, seus amigos, seu oikos, uma palavra grega que quer dizer todos aqueles que estão relacionados com ele, sua grande família. E enquanto Pedro pregava, um encontro sobrenatural aconteceu naquele lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles também falaram em línguas e profetizaram, como também aconteceu no dia de Pentecostes. O encontro entre esses dois homens proporcionou um tremendo encontro com a presença de Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês essa noite. Deus quer fazer de você um agente de encontros com a presença. Em muitos lugares, hoje mesmo, pessoas diferentes estão clamando a um Deus que lhe parece distante. E onde quer que haja alguém orando, uma conexão se estabelecerá e vai desencadear um encontro com a presença de Deus. Sabe que muitos de vocês que estão aqui, talvez vocês nem tenham noção disso, mas vocês são resultado da oração de alguém, vocês são resultado do jejum de alguém. Deus uniu propósitos nos céus, um coração que clamava pela presença de Deus, e outro que clamava para que essa presença de Deus fosse liberada. Irmãos, serão 21 dias de oração. Que tal você prestar atenção à direção do Espírito Santo? Enquanto você jejua doces, açúcares, bebidas doces, carnes de todos os tipos e derivados, que tal você clamar para que Deus una a fome natural provocada pelo jejum a uma fome espiritual daqueles que ainda não conhecem a Deus e que estão clamando por eles? Quem sabe esse encontro com a presença esteja esperando a sua fome. Eu te pergunto essa noite: haverá algo impossível para Deus? Haverá algo impossível? Haverá algo que alguém diga: o tempo já passou? Irmãos, essa noite há pessoas que estão aqui, que você está dizendo assim: olha, pastor, o meu tempo já passou, já era, o meu casamento, chegou tarde essa mensagem, o meu casamento já quebrou, a minha família já foi destruída, a minha empresa já foi para o brejo, chegou tarde essa mensagem. Mas a Bíblia me mostra que Deus é Senhor dos tempos, Ele é Senhor das estações.
Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou? Daquele homem que era um fazendeiro e ele chegou pela manhã e ele contratou funcionários para trabalharem todo dia às 7 da manhã, mas ele saiu à cidade e ele encontrou outras pessoas na hora do almoço. Ele diz: vem trabalhar para mim. E ele saiu de novo à tarde e ele encontrou algumas pessoas e diz: vem trabalhar para mim. Finalmente ele saiu às 5 horas da tarde, encontrou uns que estavam lá sentados na calçada. Ele diz: vem trabalhar para mim. E aí todos vieram trabalhar, e quando chegou na hora do pagamento, ele começou por aquele que trabalhou só 1 hora, e lhe deu um salário. Então quem trabalhou desde a primeira hora pensou: puxa, se ele pagou o dia inteiro para quê? Ele vai me pagar muito mais. Mas ele pagou igual para todos. E eu não sei você, mas às vezes a gente lê essa parábola, ela parece tão injusta. A nossa inclinação é dizer: é injusto. Mas deixa eu dizer para você, aquilo que é injusto para você é esperança para outros. Porque aquele que diz: olha, já foi, passou meu tempo, eu não cheguei na hora certa, meu tempo passou, ele está dizendo: eu vou derramar a mesma graça, eu vou dar a mesma oportunidade, eu vou liberar a mesma bondade, eu vou ter a mesma benevolência para você, porque eu sou um Deus bom. Essa noite, o que Deus está dizendo é que essa fome dentro de nós deveria ser uma fome que nos traz esperança. Porque assim como a fome natural nos conduz a nos alimentar, e é esse alimento que nos sustenta. E se uma pessoa, por exemplo, está sofrendo algum transtorno, como bulimia, por exemplo, a gente identifica isso como uma enfermidade, porque não comer vai matar essa pessoa. E assim como Deus colocou uma fome natural, Ele também colocou uma fome espiritual. E às vezes nós temos pessoas que estão vivas, naturalmente vivas, mas mortas espirituais. Outras estão naturalmente vivas, mas estão se definhando espiritualmente, porque elas não reconhecem a fome, e por isso elas não se alimentam, e por isso elas não podem viver. E não é à toa que a palavra de Deus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não foi à toa que Jesus disse: eu sou o pão da vida. E essa noite eu quero te dizer: o pão da vida está aqui. E eu te pergunto: você reconhece a fome? Você pode ficar de pé comigo, eu quero orar com você essa noite. Jesus disse: a minha fome, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu fico tão maravilhado. Alguém que não sabe das coisas poderia pensar assim, que a gente faz um roteiro do culto. Ah, veja, e é tão interessante pensar que o cara da oferta não sabe nada do que eu vou falar, quem faz o louvor não tem ideia do que eu vou pregar, e parece que Deus vai conectando tudo, porque nós hoje tivemos a oportunidade de ter o Giovanni. Nem sempre vamos ter o Giovanni aqui, porque ele está lá no sertão do Seridó, mas ele falando sobre cumprir o propósito, inclusive desafiando alguns de vocês a isso, a entendermos que tem uma fome que só pode ser satisfeita quando nós fazemos a vontade de Deus e cumprimos o propósito para o qual Ele nos enviou a essa terra. Essa noite eu quero provocar vocês a essa sensibilidade para a fome de Deus, para o plano de Deus, para o coração de Deus, para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero pedir: feche os seus olhos onde você está, abra suas mãos num símbolo de um coração aberto. Eu não sei em que situação você chegou aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo sim sabe. Eu não sei se você chegou aqui com desafios intransponíveis.
E talvez você está lutando tanto com a tua força, tentando saciar uma fome com recursos naturais, com bons conselhos. Algumas pessoas até vêm para o pastor: pastor, só você pode resolver a minha situação. E isso é tão ingênuo, porque nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos, pedimos, imaginamos. E às vezes nós estamos buscando homens, quando nós temos um Deus a quem nós podemos buscar. Eu não sei se você está como Neemias, eu não sei se você tem portas queimadas, escombros na sua vida, não sei se você está tentando reconstruir algo, começar algo novo. O que eu sei é que é a hora de buscar ao Senhor, até que Ele faça algo. Eu não sei se você chegou aqui debaixo de ataques, de perigos, eu não sei se você está como a rainha Esther. Deus está dizendo para você: se você não se posicionar, eu levantarei outro. Mas quem sabe foi para esse momento que eu te levantei. Uma coisa eu sei, ela jejuou, orou, e Deus respondeu ela. Eu não sei se você está cercado de grandes inimigos, de grandes situações que você não sabe como escapar, como o rei Josafá. Uma coisa eu sei, ele buscou o Senhor, e a resposta de Deus: ei, essa batalha não é tua, é de Deus. Eu não sei se você precisa orar pela tua casa, pela tua família. Eu nem sei se você está aqui essa noite debaixo de uma opressão demoníaca, precisando ser liberto da pornografia, precisando ser liberto de algum vício, precisando ser liberto de comportamentos inadequados que estão destruindo a sua vida, seu trabalho, seu casamento, seus relacionamentos. Eu não sei qual é a situação, mas uma coisa eu sei: Deus quer colocar uma fome no teu coração, uma fome para cumprir o propósito dEle e a vontade dEle na sua vida. E o Espírito Santo está aqui para guiar você para isso, assim como Ele levou Jesus ao deserto para que ele orasse, jejuasse, se preparasse para o seu ministério, para tudo aquilo que viria adiante. Deus está convocando essa igreja, esse povo, para um tempo de consagração, um tempo de separação. Talvez para alguns de vocês até vão incluir algo no seu jejum, vão fazer um jejum diferente. Talvez alguns de vocês vão também colocar um pouco das redes sociais do lado. Eu não sei o que Deus vai pedir de você. No ano passado, durante o jejum de Daniel, Deus me pediu para que eu fizesse algo mais radical um pouco. E a gente estava só comendo algo de manhã e tomando uma sopinha à tarde, porque nós entendemos que era um tempo de uma maior consagração. Quanto mais você escolhe fazer do jejum parte da tua vida, mais sensível você se torna para o Espírito Santo, mais sensível você se torna à vontade que Deus tem para você, o plano que Deus tem para você. Os discípulos, eles só podiam reconhecer a fome natural, e é por isso que eles estavam falando: mestre, por favor, come alguma coisa. Mas Jesus disse: eu tenho uma outra fome. E será que nessa noite nós temos pessoas como Jesus aqui? Pessoas que estão dizendo: há uma fome dentro de mim, há um clamor dentro de mim, há um desejo dentro de mim de fazer a vontade de Deus, de cumprir o seu propósito na minha vida. Eu não quero viver sem cumprir esse propósito, eu não quero completar meus anos, eu não quero passar a minha vida e não cumprir o plano integral, o propósito, a vontade de Deus para mim. Eu não quero viver só por viver. Se você é essa pessoa, essa noite onde você está, comece a orar, comece a colocar diante dEle, abra a sua boca, comece a dizer: Senhor, eu quero fazer também a sua vontade, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero reconhecer essa fome, desperta essa fome dentro de mim, Pai, uma fome por mais, uma fome por muito mais, Senhor. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente
nunca falha, nunca muda, continua a me amar. 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 Continue na tua oração. Continue olhando para Ele. Coloca os teus olhos firmemente em Jesus, autor e consumador da tua fé. Se desembaraça de todas aquelas coisas, do pecado que tenazmente te assedia. Se livra de todo o peso, de todo embaraço, e corre a carreira que está proposta, colocando os olhos firmemente em Jesus, autor e consumador da sua fé. Endereça teus olhos, direciona os teus olhos essa noite, porque aqueles que olham para Ele não são confundidos. Aqueles que olham para Ele, seus rostos foram iluminados, jamais serão confundidos. Direciona a sua vontade, o seu plano, a sua vida em direção aos propósitos de Deus. Que olham para ti estão radiantes, Senhor. Vai declarando isso. Vai fazendo a tua oração essa noite. Para isso você veio, para ter um encontro com Ele, para ter um encontro com a presença dEle. Senhor, olharei para ti. Sim, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. 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 Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Irmãos, eu creio que Deus está enfatizando algo essa noite. Eu creio que é algo que Deus está batendo na porta. É tão diferente daquilo que Deus fez nessa manhã, mas eu creio que Deus está batendo na porta de novo, falando para alguns de vocês a respeito do chamado de vocês. Aquilo que o Giovanni falou hoje, durante a oferta, é algo que Deus está enfatizando nessa reunião. Alguns de vocês têm chamados tão claros, mas vocês têm barganhado com Deus e têm tentado suprir essa fome com outras coisas. Tentado suprir uma fome com a sua carreira, tentado suprir essa fome de maneira acadêmica, tentando suprir essa fome cuidando da vida natural. Mas Deus de novo vem bater a tua porta. Ele está dizendo para você: eu quero conectar o meu plano, o meu chamado com você, para coisas maiores, mais sublimes. Eu estou aqui para fazer essa obra, para realizar essa obra. Eu quero conectar você de novo com planos maiores.
E se você é essa pessoa, eu quero orar por você essa noite. O Espírito Santo está falando isso com você, está tocando isso no teu coração. Onde você está, levanta a sua mão. Você que diz, eu sou essa pessoa, Deus está falando comigo, o Espírito Santo está tocando no meu coração. Algo que Deus está despertando. Algumas pessoas que estão aqui, vocês se distraíram no caminho, vocês desaperceberam da obra de Deus, vocês colocaram o foco em outras coisas, e essas coisas tiraram de você o sentido. Deus essa noite quer fazer algo. Pai, eu oro essa noite, Pai, eu oro pelo teu povo, eu oro por aqueles que estão dizendo, essa obra que Deus está fazendo. Eu reconheço uma fome, eu reconheço que eu tenho me frustrado, eu reconheço que eu tenho tentado outras coisas e não tem sido suficiente para me saciar. Há uma fome dentro de mim, e eu reconheço que essa é a fome do propósito de Deus, da vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus. Meu irmão, eu quero te dizer, esses são dias que Deus está chamando você para uma consagração maior. Deus está dizendo para você, me busca de todo o coração, e você vai me encontrar. Me busca de todo o coração, e eu vou te responder. Eu tenho planos para a tua vida, propósitos para você, e eu não vou deixar que nenhuma dessas palavras caiam por terra. Eu estou despertando essa fome dentro de você, e eu mesmo sou a comida que sacia. Eu mesmo sou a comida. Eu quero orar por você para que, assim como Jesus, você possa dizer ao final, consumado está. Eu cumpri a obra para a qual eu fui chamado. Tudo está consumado. Que você possa completar a carreira como Paulo, que diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que você possa completar o seu bom combate também. É a minha oração essa noite por você. Continue com a sua mão erguida. Irmão, você está vendo essa pessoa de mão erguida ao teu lado? Que tal você colocar a mão sobre os ombros dessa pessoa, abençoar ela? Deus está fazendo algo. Toca nos ombros dessa pessoa. Deixe que Deus faça essa obra essa noite. Aquele que começou boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ele mesmo está fazendo, Ele mesmo está cumprindo. Moça, você pode se aproximar, eu quero orar por você. Como que é seu nome? Senhor, essa noite eu oro por você, Dayana, porque Deus tem colocado um fogo no teu coração, e você tem sido fiel em alimentar esse fogo todos os dias. Eu vejo você sempre colocando uma lenha para não deixar esse fogo apagar. Mas tantas situações da tua vida estão tentando diminuir esse fogo, apagar esse fogo. Mas eu quero declarar essa noite que esse fogo não vai se apagar, porque foi Deus quem acendeu esse fogo na sua vida. Novamente Deus vai colocar um desejo no teu coração. Novamente Deus vai colocar uma alegria no teu coração. Você vai se alegrar novamente na presença do Senhor, porque na presença dEle há delícias perpetuamente. O Senhor se alegra na tua vida, porque você nunca fugiu da presença dEle, você nunca se escondeu da presença dEle. Mas situações vieram pela tua vida, e é como se você tivesse como os discípulos, tentando reconhecer aquela fome de novo, mas tantas coisas na tua vida fizeram com que você colocasse os olhos só nas coisas naturais. Deus vem essa noite pingar um colírio nos teus olhos. Deus vem para dizer, eu vou te mostrar de novo o meu caminho, a minha vontade, o meu plano para a tua vida. O meu plano continua escrito, o meu plano continua o mesmo, o meu propósito continua o mesmo. Nenhuma das palavras que eu falei a teu respeito cairão por terra. Eu sou o Deus que te fortifico, eu sou o Deus que te sustento, eu sou o Deus que te segura pela mão direita. A minha destra fiel vai sustentar você. Você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tudo o que você fizer vai prosperar, vai dar certo, vai funcionar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Cheira massoro corochai, cheira manassoro corochita labalacai. Essa manhã Deus estava aqui curando pessoas. Eu creio que Ele quer fazer a mesma coisa essa noite. E eu quero orar por você também que diz,
Pastor, eu cheguei aqui com uma enfermidade, eu cheguei aqui trazendo uma dor no meu corpo. Eu creio que Deus quer tocar você também. Se você está nessa situação, levanta a sua mão onde você está. Eu vou pedir de novo, se alguém está ao lado dessa pessoa com a mão erguida, só encosta a mão no ombro dessa pessoa. Senhor, o Senhor é o Deus que cura. A tua palavra diz que o Senhor levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu oro essa noite, Pai, toca os corpos físicos. Enfermidades, eu te ordeno agora, no nome de Jesus, deixa esse corpo, espírito de aflição, solta essa vida. Nós oramos por sanidade, nós oramos por cura, nós oramos para que toda dor, toda aflição, deixe os corpos agora. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.